quais são os malefícios do cigarro eletrônico. Infelizmente, o cigarro eletrônico ele surgiu como sendo uma salvação para as pessoas que gostavam de fumar, o famoso cigarro branco ou cigarro de palha, e as pessoas caíram nesse conto de achar que o cigarro eletrônico era uma coisa que seria ok elas fumarem, né? Afinal não era um cigarro, né? Dá uma fumaça ali com um cheirinho gostoso, então tá tranquilo. Mas não está tranquilo, faz muito mal para o seu organismo. E eu quero que você fique comigo nesse vídeo de hoje para entender os malefícios que elas estão fazendo no seu organismo e o que você pode fazer para poder abandonar esse hábito. Antes de eu começar falando aqui diretamente sobre os malefícios e as substâncias que contém, né, dentro do cigarro eletrônico, eu quero te deixar claro uma coisa que provavelmente você ainda nem pensou sobre isso. Mas é que os cigarros eletrônicos vendidos aqui no Brasil, eles nem têm uma regulamentação. Você não chega num estabelecimento, né, que paga impostos, que é sério, e você vê lá um cigarro vendendo. Você provavelmente compra na porta de boate, você compra com um revendedor, você nem sabe de onde que esse revendedor consegue comprar, né? Mas eu te falo de onde que ele consegue comprar. Ele consegue comprar através de contrabando. Isso mesmo, né? Todo cigarro eletrônico vendido no Brasil não tem regulamentação, você não sabe o que colocaram ali dentro, você não sabe nem onde ele foi produzido. Ele pode ter sido produzido no Paraguai, afinal grande parte dessa produção vem de lá. Pode ter sido produzido nos Estados Unidos, pode ter sido produzido em qualquer outro lugar do mundo ou até mesmo em alguma indústria clandestina dentro do Brasil, mas que você não tem garantia nenhuma do que tem ali dentro. Eles podem estar colocando qualquer outra substância que afinal não interessa, você não vai ficar sabendo porque não tem regulamentação. Não estou defendendo o cigarro, né, que o cigarro tem regulamentação, mas um cigarro, ele sabe ali muito bem o que você encontra ali, quais são as substâncias que estão ali dentro, né? Na parte de trás está em todas as consequências negativas de você fumar um cigarro branco, então você já compra ele sabendo tudo de ruim que tem nele, qual que é aquele veneno que você está colocando para dentro do seu organismo, diferente ali do vapor, né, do cigarro eletrônico, que você nem sabe quais os venenos você está colocando para dentro. Então vou te trazer aqui alguns dos venenos que tem dentro dele e lembrar mais uma vez, todo cigarro eletrônico vendido no Brasil é contrabando. Você está comprando de uma pessoa, um revendedor, que arrumou isso de alguma forma ilegal, que chegou aqui no Brasil e que essa pessoa também não sabe a substância que tem dentro daquele cigarro eletrônico. Então, né, falando das substâncias, o cigarro eletrônico sim tem nicotina, ele tem metais pesados, ele tem aromatizantes e todas essas substâncias chegam ali no seu pulmão de uma forma que eles alteram o funcionamento do seu alvéolo. Enfim, é uma fumaça tóxica que chega no seu organismo e toda substância tóxica que chega no nosso organismo, né, ele traz um dano muito grande. E isso pode ser desde uma cidade com uma poluição muito alta, né, você viver num ambiente muito poluído, vai trazer consequências negativas para o seu pulmão, né? Por isso as fábricas são muito cobradas de colocarem filtros nas chaminés. Existe ali uma política muito grande também para emissão de gases dos carros. Por quê? Porque nós que não estamos ali trabalhando na fábrica, estamos sofrendo a consequência da fábrica, então a fábrica que está tendo lucro, que está vendendo aqueles produtos lá, tem que ser responsável por não danificar o meio ambiente e não danificar a nossa saúde. Mesma coisa com os carros, com as empresas que estão produzindo esses carros e por aí vai. Então, qualquer fumaça tóxica que chegue no nosso pulmão faz mal. E o nosso organismo ele recebe isso de uma forma que a gente não sabe a consequência. Por que eu estou falando isso? Porque você vai me dar aquele exemplo, eu tenho um avô que fumou e viveu até os 90 anos de idade. Sim, você tem esse avô, esse tio ou alguém conhecido que é a exceção, que recebeu uma substância tóxica por muito tempo, mas por fator genético, por outras condições de vida, essa pessoa se salvou e conseguiu viver muito tempo. Várias outras ficaram pelo caminho com câncer de pulmão, com enfisema pulmonar, vários outros problemas que colocar substâncias tóxicas no organismo traz. Então, quando você coloca uma substância tóxica dentro do seu corpo, né, como esses metais pesados, aromatizantes, em formato de fumaça, você está atrapalhando um mecanismo de troca de gases do nosso corpo. Provavelmente você deve pensar assim, só de falar quais são os órgãos mais importantes do corpo, você provavelmente vai pensar que você não consegue viver sem pulmão. Se você não consegue viver sem pulmão, ele é um dos mais importantes do seu corpo, assim como o coração, cérebro, fígado, tem órgãos ali que são muito cruciais, né? E se a gente precisa de oxigênio para sobreviver, a gente precisa do órgão que recebe esse oxigênio, que faz a troca gasosa, que é o nosso pulmão. Então, quando a gente danifica o alvéolo, né, que é a pontinha lá dentro do nosso pulmão que recebe essa fumaça, que recebe oxigênio, enfim, qualquer coisa que entra pela nossa via respiratória e faz essa troca gasosa, quando chega uma fumaça tóxica, ele lesiona, ele machuca, ele morre, né? Por isso que as pessoas que fumam durante muito tempo têm o pulmão comprometido, tá com 2/3 do pulmão, tá com 1/3 do pulmão, ele morre, ele fecha, ele para de fazer a troca gasosa. Aí você vê a pessoa que sobe 2
2 lances de escada, né, um fumante, e a pessoa fica... Por que a pessoa ficou ofegante de subir 2 lances de escada? Porque ela não consegue fazer uma troca gasosa eficiente como uma pessoa saudável, uma pessoa que não fuma. Então, quando você põe essa fumaça para dentro do seu organismo, você mata esses alvéolos, né? E essas substâncias de metais pesados, aromatizantes e nicotina fazem isso dentro do seu pulmão. Outro problema é que a nicotina, né, e as substâncias que estão dentro do cigarro eletrônico, elas viciam. Assim como o hábito de colocar algo na boca, seja o cigarro branco, seja o cigarro eletrônico, ele também está relacionado a um gatilho que nosso corpo ele recebe vários, seja estímulos celulares, seja o celular vibrando, seja uma propaganda na televisão. O gatilho de colocar algo na boca, né, a indústria sabe que é um gatilho criado e é um gatilho psicológico criado. Então, existe o gatilho psicológico de colocar algo na boca e existe o gatilho, né, e a dependência química da substância, né? Você começa a depender daquela substância, e quando você não recebe ela, você começa a ter ansiedade, você começa a sentir alterações de humor. Então, é uma substância química que faz mal para o nosso organismo, que cria essa dependência e que a gente precisa de recursos depois para poder abandonar. Seja adesivos, tablets, grupos de autoajuda, né, que realmente são muito importantes dependendo do nível de vício da pessoa, mas o cigarro eletrônico, ele trouxe um certo glamour, né? Então as pessoas aí fumam, jogam uma fumacinha com cheiro um pouquinho melhor do que o cigarro branco, elas acham que elas estão passando despercebido, então dependendo do ambiente que elas estão, é até um pouco mais chique se fumar um cigarro eletrônico, né? Entre os jovens, tem um pouco mais de status do que se fumar um cigarro branco, como se fosse um cigarro branco é a ralé, né? O cigarro eletrônico, ele é mais caro, o cigarro eletrônico, ele é um pouco mais chique, mas não, o cigarro eletrônico, ele faz muito mal, ele não tem nada de glamour, né? Você está colocando um veneno para dentro do seu corpo, assim como o cigarro branco. Então, assim como o cigarro branco, né? O cigarro eletrônico, o vapor, ele traz problemas cognitivos, ele traz uma dependência, né, emocional, e esses problemas cognitivos que ele traz no nosso cérebro, eles são muito graves, eles danificam as partes do nosso cérebro relacionado à decisão, tomada de decisão, à memória, eles danificam o nosso cérebro nas partes relacionadas ao prazer, né? Então, tudo relacionado a prazer, a estímulo, a dopamina, você fica alterado. Então, você tem alterações graves. Eu já falei das alterações graves que você tem no seu pulmão. Você tem alterações graves também no seu cérebro, que é o órgão aí mais importante do seu corpo, né? Tanto que é o último que morre, como assim, teve morte cerebral, né? Ou seja, acabou, a pessoa morreu mesmo. É quando tem a morte no cérebro. Ou seja, você danificar os seus neurônios, né? Fumar está ligado à diminuição de neurônios, você danificar partes do seu cérebro que estão relacionadas a armazenamento de memórias, né, como o hipocampo, você está prejudicando o órgão mais importante para você trabalhar, para você se conectar com as pessoas, para você lembrar das coisas que aconteceu na sua vida, para você lembrar das coisas que seu filho fez, das conversas que você teve com as pessoas. Então, danificar o seu cérebro não é nada legal. E o cigarro eletrônico, ele faz a mesma coisa que o cigarro branco, danificando todo o seu sistema cognitivo. Então, ele é muito grave. E lembrando mais uma vez que são substâncias que você nem sabe exatamente quais são, né? As substâncias que eu estou falando aqui, elas são presentes em todos. Quais quantidades? A gente não sabe. Tem alguns que tem muito mais, tem algumas amostras, né, que os laboratórios aí das universidades conseguem pegar. Tem menos de outras, mais de outras, são diferentes, mas todas fazem muito mal para você. Então eu quero terminar esse vídeo aqui falando, se você tem o hábito, né, procure ajuda, procure pessoas, procure grupos, tente fazer uma troca desse hábito por hábitos mais saudáveis, né? Se você tem o hábito de fumar cigarro eletrônico, né, de utilizar o vapor, tenta aumentar a quantidade de treinos que você faz na semana, se você já treina. Se você não treina, busca uma academia para ter uma relação de prazer com lá da dopamina, com uma outra atividade que realmente é muito mais saudável, né, que vai produzir endorfina, que vai produzir serotonina, né, que está relacionada à estabilidade emocional, ao bem-estar, ao prazer. Então troque esse cigarro eletrônico por outras coisas que vão te dar prazer. Normalmente as pessoas trocam o cigarro branco ou o cigarro eletrônico por comida, né? E aí busca esse prazer na comida, elas acabam engordando. Não, busca uma caminhada, vai fazer uma natação também para melhorar a sua saúde pulmonar, uma corrida na rua, uma caminhada, vai tomar sol, né? Porque a produção de vitamina D do corpo, quando bate o sol na pele, ele também ajuda muito na melhora do humor. Então, vá procurar outras coisas que te tragam essa sensação boa que você sente no vapor e que você vai conseguir alcançar sim aí com os estímulos naturais, né, como o sol e a atividade física. Quero que você comente aqui embaixo, né, se você já fumou vapor
O que você sentiu? Qual a sua dificuldade de parar de fumar o vapor? Você acha que ele é mais saudável do que o cigarro branco? Por que você acha isso? E compartilhe esse vídeo aí para as pessoas entenderem que o cigarro eletrônico ele faz tão mal quanto o cigarro branco. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo, né, sobre saúde pulmonar, para você entender aí como o nosso sistema pulmonar, sistema respiratório, é vital para a nossa saúde e ele está funcionando bem, é vital para a nossa longevidade. Até mais, pessoal!